Olá, meninas, sejam bem-vindas a esse podcast com a nossa convidada de hoje, que é a Kemily. Estou muito animada para esse nosso podcast, que bom, a gente tem acompanhado sua jornada, Kemily. Em primeiro lugar, Sim, seja muito bem-vinda aqui para esse podcast. Então, o primeiro, obrigada. primeiro testemunho maravilhoso é essa sobre a sua jornada de volta para o lar, né? E quando eu li o seu relatório de louvor removendo o entulho, eu confesso que eu fiquei assim muito, muito encorajada. E eu falei, nossa, eu quero conversar com a Kemily um pouquinho mais, porque a gente fala, né? A gente lê o livro Trabalhadoras no Lar, a gente tem o Mulher Sábia, tantos materiais maravilhosos, mas às vezes a gente precisa de dicas práticas, né? E quando você falou que você fez uma lista, que você está trabalhando com uma organização, eu falei, opa, deixa eu conversar com a Kemily, porque é realmente algo que muitas vezes deixa a gente assim, a gente não consegue dar esse passo. E é, nos comentários lá eu li também muitas pessoas comentando isso, nossa, a preguiça, etc. Então, Kemily, muito bem-vinda a esse momento aqui, onde a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu quero te pedir para começar falando, em primeiro lugar, sobre essa questão mesmo de voltar, né? Voltar para sua casa. Eu sei que você trabalhava, né? Eu ainda trabalho, por exemplo. Eu sei que você trabalhava e que você tem esse testemunho para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Kemily. Vai ser muito bom te ouvir, ter você aqui com a gente hoje. Olá, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Sempre a gente dá e a gente recebe muito aqui no Ministério, a gente recebe demais, né? Tudo que o Senhor tem para nos dar. E para falar, então, primeiramente, do processo de retorno ao meu lar. Então, primeiro que eu já vou chamar de um processo que foi uma longa jornada, né? Como você mesmo gosta de dizer, uma longa jornada de retorno ao lar. Foi esse retorno ao lar que está me permitindo viver o livro Trabalhadoras no Lar e colocar estes princípios que nós vamos falar de um deles hoje. Mas foi assim, primeiro que foi um processo muito difícil para mim, porque era algo que era a minha vida, o trabalho era a minha vida. Então, por muitas vezes eu achava que eu tinha que sair correndo de lá, por outras vezes não era a hora, eu não conseguia. Eu fui precisando viver dia após dia perguntando a mesma coisa para o Senhor. Muitas vezes eu fiz a mesma pergunta, Por né? isso que a Cada gente uma. precisa, depois, a gente falou, né? A gente vai fazer um podcast para falar sobre isso. Acho que o tema vai ser esse, sabe? Jornada, acho que eu vou chamar isso, sabe? Jornada de Sim, volta para o lar. Porque eu estava conversando isso outro dia com a Arielle. Eu falei, vamos fazer um podcast para conversar, e agora eu já arrumei uma outra convidada. Mas continua, sim, Ken. sim, é uma jornada com muito detalhes. Ela vai, porque ela vai mexer nas nossas questões financeiras e cada uma de nós, cada noiva do Senhor vai ter um caminho diferente, uma situação diferente. E muitas vezes o Senhor falou comigo que não era para eu sair de lá, porque eu vou só comentar um momentinho, aí a gente já pode retomar o nosso tópico. Teve vezes que eu queria sair correndo porque eu estava cansada. E o Senhor me dizia: espere, eu vou te falar do momento certo. Eu precisei me preparar muito, eu precisei me entender, então eu precisei me organizar financeiramente, entender como seria depender do Senhor, né? Precisei entender muitas coisas para estar dentro da minha casa hoje, que começou neste ano. Tinha a jornada do meu filho também em escola. Eu tive que entender o ex-marido nessa jornada, que só para vocês entenderem, eu trabalho era uma fábrica, era uma indústria grande, que ela era do sogro, da sogra, todas as minhas cunhadas e o ex-marido trabalhavam lá. Era uma empresa familiar que começou muito pequena e cresceu demais, né? E aí eu era uma das colaboradoras registrada, eu trabalhava como se eles fossem os meus chefes, mas só aí vocês já entendem que tinha o ponto de vista deles sobre a minha vida. Então eu tive que me entender com o ex-marido devagar, sem perguntar, ganhando sem palavras, esperando que o Senhor me trouxesse os desejos dele para mim, até que chegou o um momento que eu entendi que era a hora de estar no lar. Né? Foi meio por cima, assim, rapidinho, mas Não, mas vamos eu, sim, eu topo falar do processo da jornada, porque
ele foi da minha jornada total de vida, nem vou falar da restauração, né? Falar nossa jornada da vida abundante, ele foi o processo mais difícil e maior que eu passei. Ele foi Imagino, muito importante, muito, imagino, muito imagino. importante. Não, e você comentou algo muito importante, até me lembrei de um relatório, depois eu vou compartilhar com vocês, mas vamos deixar esse tópico assim, olha, eu acho que aqui é só um aperitivo, esse podcast eu acho que vai ser Sim, muito, muito legal, e vai ter a Arielle junto com a gente também, porque cada uma de nós vive uma realidade diferente, né? Como sim, é assim, né? Deus tem realmente uma história única, especial para cada noiva, né? Mas vamos entrar no assunto de hoje, que foi o que me chamou muita atenção e me encorajou, porque eu confesso, né? Em primeiro lugar, eu quero aqui confessar, né? Diante de Deus, já fiz isso várias vezes, mas para todas vocês aqui, né? Isso está na palavra, que a gente deve confessar os nossos pecados, mas eu tenho realmente essa dificuldade com organização. Muitas vezes eu me sinto assim, sem ânimo nenhum. Eu tenho. A gente tem aquela palavra procrastinação, né? A gente acha que amanhã eu começo, semana que vem eu faço, eu acho que eu vou fazer. Não, ano que vem, sabe? Eu fico fazendo planos mentais, mas a execução é difícil. Eu não consigo sair dos planos para a ação. Então, Kemry, quando eu li o seu relatório, você disse lá, né, que você tinha, sua casa é grande, e você começou com o capítulo 2 que fala que é removendo o entulho. Já li esse capítulo várias vezes, já fiz até algumas ações de remover o entulho, mas não consigo chegar até o fim. Então, por favor, Kemry, fala pra gente como é que foi isso, né? Pensar em cada cômodo, em cada gaveta, como você fala. Como é que você fez? Eu queria que a gente fosse bem prática, como eu te falei, vamos tentar ser sim. prática. Assim. Como é que você fez? Você pegou um bloco? Você pegou um planejador, que tem aqueles planos, né? Que eu já comprei vários, sabe? Segunda, terça, quarta. Fala pra gente como é que foi isso. Sim, bom, então eu vou falar a mesma coisa que você. Eu também já havia lido a terceira vez o livro, e a cada vez que eu li um capítulo, eu também colocava alguma coisinha em prática. Eu ficava feliz e depois eu parava ali, já ia no outro capítulo. Nunca consegui remover o entulho da casa inteira. Nunca entendi o que era remover entulho, porque tem algo que fala muito importante no capítulo, que a gente às vezes fica organizando entulho. E eu achava que eu estava removendo, e daqui a pouco eu via que eu estava organizando o entulho, então talvez eu não estava preparada. Quando eu cheguei na minha casa, então, neste ano, no retorno das férias, por isso que nós estamos falando do trabalho, né? Quando eu entreguei o meu serviço, eu tinha uma equipe comigo, então eu precisei treinar alguém para ficar no meu lugar. Eu tinha uma equipe grande, eu precisei prepará-los para estarem lá sem mim, né? E aí quando eu vi que deu tudo certo, a empresa entrou em férias coletiva, foi tudo. O senhor me ajudou demais. Então, quando eu cheguei na minha casa das férias, né, ainda era férias escolares, estava bem tranquilo. Eu entrei na minha casa, foi o início desse ano, e aí eu fiquei com aquela ideia de que eu ia conseguir fazer tudo dentro de uma casa, né? Que eu ia ter um tempo gigante e eu tinha até então uma ajudante que vinha há mais dias enquanto eu trabalhava fora, mas aí eu precisei dispensá-la, porque eu tive que me reorganizar financeiramente, e eu também estaria em casa, né? Mas ela ainda me ajuda, que ela faz parte também da remoção de entulho. Ela ainda algumas vezes no mês ela vem, porque assim eu ajudo ela e ela me ajuda, né? E aí eu achava que eu ia fazer tudo. Então vamos lá, Deixa eu até fazer acordei de uma manhã. parte disso que eu acho importante, né? Que Sim. era outro mito, assim, para mim, sabe? Virou um mito na minha cabeça, eu acho que muitas mulheres têm isso na cabeça também. E a Erin, outro dia, bem recentemente mesmo, ela falou isso pra gente, né? Ter uma pessoa, né, chamar alguém para te ajudar, não é nada que te diminua, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, agora eu tenho que ser a super mulher. E é muito importante que o começo do livro Trabalhadores Lá fala da mulher perfeita lá de Provérbios, né? Que descobrir que a gente não é essa mulher perfeita é muito bom. E quando você pode ajudar alguém, né, chamando essa pessoa para te ajudar e abençoar a vida dessa pessoa financeiramente, com seu convívio, com seu exemplo, com seu testemunho, é maravilhoso. Imagina se tem uma pessoa dentro da sua casa onde você possa testemunhar e, além disso, abençoá-la financeiramente. Então, isso foi um outro, assim, que eu tinha também uma coisa assim, não, agora eu vou fazer tudo, né? Vou ser a super mulher e vou dar conta de tudo. Então, só aproveitando esse
que é algo que a Erin bem recentemente compartilhou com a gente. Sim, muito bem colocado, porque eu também tive esse pensamento que aí eu tinha que acordar, então ser realmente uma doméstica. Só que o lar vai muito além de só uma limpeza. O lar está envolvendo o amor, a educação, está envolvendo receber as amigas. Ele não envolve você trabalhar, pelo menos o senhor assim me orientou lá no meu processo de jornada ao retorno ao lar, porque eu precisava saber isso também. Senão eu ia cair de paraquedas, eu só ia trocar 2 trabalhos, ia passar o dia inteiro trabalhando, porque eu fiz isso em alguns pontinhos lá atrás, e eu também não ia olhar para o meu filho. Meu filho também ia me atrapalhar, e isso não pode acontecer, isso não é uma verdade. Então, voltando a falar que eu achava que eu ia conseguir fazer tudo, e eu não conseguia, porque aí a casa, aí eu queria fazer um almoço caprichado, eu queria cuidar da roupa, eu queria organizar a casa. Ninguém consegue fazer isso, eu também não podia me sentir diminuída. E aí eu fui levando isso em oração. Todo dia, então a minha rotina diária de estar em casa, todo dia eu acordo, eu sirvo o café da manhã do meu filho, ele vai para a escola, e aí eu volto para o meu cantinho de oração. Ali eu vou lendo salmos, ali eu leio o encorajamento, e ali eu converso com o meu amado tudo que nós vamos fazer. E eu já estava demonstrando que eu queria que o tempo estava passando, já tinha passado um mês inteiro e eu não tinha pego nenhuma gaveta para arrumar, porque não dava tempo. E aí eu ficava lembrando, toda hora vinha na minha mente esse capítulo, removendo entulho, e eu pensava, falava, agora eu posso remover o entulho, por que que eu não consigo? E eu estava justamente, eu tenho um caderno mesmo, não é um diário, não tem lugar para pôr data, porque eu me desapeguei muito disso. Porque quem é organizada e põe data e metas, isso era o meu trabalho. E isso foi algo que me desgastou e me deixou muito estressada e frustrada, porque nem sempre você consegue. Como eu vou comentar aqui que nem tudo que eu escrevi lá no papel eu fui fazendo exatamente, só que ele estava lá. Então eu estava no meu caderno de oração mesmo, onde eu anoto versículos, onde eu anoto quando me vem, eu gosto muito de escrever. Então eu exteriorizo muito nas minhas escritas. E aí eu ponho meus desejos, e aí às vezes eu volto lá atrás, falo, onde é que estava isso? Porque como que eu sei que é desde 2019 que eu tinha vontade? Porque um dia em 2019 estava anotado lá que o Senhor tinha falado comigo, que era hora de eu pensar em estar na minha casa, que a minha casa precisava de mim. Estava escrito lá, senão eu não ia saber essa data, porque eu não ia marcar lá na minha cabeça, né? E aí eu, nesse mesmo caderno, virei a página, e aí o Senhor falou assim: primeiro você precisa saber tudo que você tem para fazer, porque eu não começava nunca, porque nem eu sabia por onde começar, que é o que eu escrevo lá no relatório. Sabe quando você olha, você vê uma montanha tão grande, que você fala, se eu vou tirar um negocinho daqui, outro, eu vou tirar 20 coisas do lugar e não vou ter feito nem cosquinha porque eu tenho 20 mil, sabe, umas coisas assim, duas, e aí eu nunca começava por conta disso. E aí virei a página e comecei a olhar assim para minha casa. Eu estava sentada no meu quarto, minha casa é um sobrado, e comecei a fazer uma varredura assim na casa. Tudo que tinha. Meu quarto, que nem meu quarto é uma suíte, então eu tenho um banheiro, eu tenho um closet, tenho mais armários. Aí eu já olhava a dimensão do quarto e fui anotando tudo que ele tinha em espaços importantes. Nem um quarto menor, não tem banheiro, um quarto. Um quarto que tem um guarda-roupa Mas, por muito exemplo, Cambridge, só grande, para a gente tentar ser bem prática, aí você anotou o que lá, assim, tipo, arrumar o um. armário? Ou só, ou, tipo, como é que... Não, Não. primeiro só os ambientes e Ah, deixavam tá. umas linhas. Então fui lá, quarto, Entendi. quarto meu, né? Aí dois, daí embaixo, e tudo muito próximo. Dois, banheiro meu banheiro, é meu closet. E deixava algumas linhas. Não foi o senhor que foi me Entendi. direcionando assim. Aí eu ia lá, quatro, enumerando. Quatro, quarto, filho, né? Aí embaixo, banheiro, filho. O quarto do filho já não tem um armário tão grande, mas eu fui deixando assim primeiro. E fui descendo. Aí, cozinha, lavanderia, sala de estar, sala de jantar. E fui deixando umas 3 linhas embaixo e nisso foram 25
cômodos que eu achei. Alguns não eram cômodos, por exemplo, a lavanderia com a dispensa, a dispensa é um armário muito grande da lavanderia, e eu imaginei que ele deveria ser tratado como um cômodo. Fui perguntando tudo isso para o senhor com muita calma, ficamos ali uma hora no meu momento de oração, trabalhando nesse assunto. Eu fui lembrando e coloquei até cômodos assim, garagem. A minha garagem, ela não tem nada. Eu não tenho um armário, minha garagem só cabe o carro e sai o carro. Mas eu escrevi garagem para que nenhum lugar ficasse descoberto. Eu escrevi quintal. No meu quintal só tenho plantas, eu tenho um jardim. Só que eu também arrumei o jardim, olha que bonitinho. Que legal. Coloquei lá, quintal. Eu não tenho Muito quintal, bom. eu não tenho animais de estimação mais, eu já tive, não tenho mais animais de estimação, então eu não tenho muitas coisas, mas eu anotei. Por Sim. isso que deu esse tanto aí, né, de cômodos. E você mora numa Aí, casa, né? Também, assim, numa cada uma tem, vai casa, ter a sua realidade, sim, né? vai ter que ir conversando Aham, com o senhor, vai olhando a casa e sim. vai anotando. Muito importante a gente anotar e ter um lápis. Porque às vezes a gente anota e depois, quando a gente vai andando, às vezes ao longo do dia, o senhor vai falando com a gente, né? E aí eu ia lá e mudava algumas coisas, algumas eu desdobrei. Falei, ai, aqui, quando eu comecei um primeiro, que eu entendi o que ia acontecer, é, aí eu imaginei, vai ter um trabalho maior, eu ia lá e desdobrava aquele, né? O que que tem que ser, que a gente aprende aqui, tem que ser tudo muito leve. Então, eu não coloquei datas até então, eu não coloquei uma meta, eu tenho que fazer, então, um por dia. Porque não é todo dia que a gente consegue parar um período. Ah, cada um que eu pegar, eu tenho que terminar no mesmo dia. Isso também não era uma verdade para mim. Mas o que que era importante eles estarem escritos ali? Primeiro, eu sabia quanto eu tinha avançado, porque e daí depois eu tinha uma noção de quanto serviço eu tinha, e mesmo que eles fossem demorar, como eu disse no relatório, eu ainda não acabei, eu não acabei mesmo ainda, só que eu sei onde eu estou, eu não me perdi e não precisei recomeçar em nenhum outro lugar. Então vamos lá, eu coloquei numerinhos, eu fiz até uma bolinha do lado de cada número, e aí escrevi todos primeiro. Enquanto eu não escrevi tudo, enquanto eu não pensei tudo que era, eu não comecei, porque senão a gente nem planeja e nem começa. Então, eu não comecei, enquanto o plano não durou só aquele dia. Conforme eu fui lavando a louça naquele dia, aí eu comecei a pensar, nossa, a cozinha vai demorar, olha quantos armários. Nossa, eu tenho uma arinha lá fora que eu também tenho coisas de cozinha. É melhor eu pôr perto, porque aí eu vou migrar, às vezes, coisas de um lugar para o outro, vou colocar perto. Ah, a dispensa, a lavanderia. Eu falei, nossa, a lavanderia parece um cômodo tão pequenininho, um espaço. Vou precisar de 2 dias. Conforme eu fui vivendo aquela semana, eu fui vendo, fui passando pela minha casa, fazendo a varredura, fazendo a faxininha simples e fui olhando com esse olhar da remoção do entulho. Nesse desdobramento, quando terminou a semana, eu tinha 25 lugares. Até eu falei, nossa senhora, é tudo isso mesmo? 25? Não, parece que tem 25 cômodos na minha casa, mas ela não tem 25 cômodos, né? Entendi. São os lugares que você. Aqui eu preciso desentulhar. Desentulhar, é. E Tá. mesmo os que eu não precisava, mas eu alinhei, que nem a garagem, o Sim, jardim, eu sim. escrevi também, para eu passar por eles, né? Vai que tinha um Hum. vaso ali que não era mais para estar, né? A gente tem que Sim, é legal. Aham. então eu coloquei tudo. Mas, como eu disse, alguns cômodos estavam divididos em três. Entre lavanderia e cozinha ali ficou três, quatro coisas. Ficou a cozinha, aí ficou os armários da cozinha, e aí ficou essa lavanderia, a parte mesmo de lavanderia, esse lugar que eu chamo de despensa, que é um armário que você entra por uma portinha assim, tipo aqueles armários escondidos. Eu tive que chamar de um cômodo ali, separado. Isso foi a primeira parte. Na mesma parte da organização, meu amado me levou a pensar que algumas coisas eu precisaria de escada. E aqui eu vou de escada, de peso, tinham caixas pesadas guardadas em alturas. E aí entra a questão da ajuda, que você me perguntou sobre eu ter ou não uma ajudante. Essa ajudante, ela veio acompanhando a minha jornada, ela sabia que eu ia precisar menos dela. Ela, junto comigo, entendeu também que a casa dela precisaria dela. Foi muito lindo nós conversando juntas e ela me entendendo. E ela disse, ela falou, nos dias que eu tiver agora livre de você, eu não vou arrumar outro trabalho.
porque o marido terreno dela também entendeu isso e ela também está cuidando da casa dela. Ai, que lindo. Hoje, quando ela vem na minha casa, a gente troca essas informações. Então, eu precisaria dela porque somos mulheres maduras, vamos assim dizer. Temos mais de 40 anos e temos que ter este cuidado. Eu não tenho um marido terreno na minha casa. De adulta sou só eu. Então, quando a gente sobe, quando a gente precisa ter noção do nosso esforço físico, de não estar sozinha, a gente pode precisar de alguém ali embaixo, né? Isso é muito sério. Eu era muito ousada nesse ponto, eu achava que eu podia demais, que eu sempre gostei de ginástica, dessas coisas, eu achava que eu podia subir, descer, subir no telhado, e isso Deus me mostrou que não é uma verdade, a gente tem que nos cuidar, a idade chega, nós precisamos saber os limites do A corpo gente tem humano que ser, perecível. temos que ter cuidado, né, com quem ele fez, né, que Temos. são as suas joias preciosas. Sim, temos, né? Emily, a gente já, o nosso tempo, né, passa tão rápido, tá tão boa a conversa aqui, mas a gente, é para a gente também ficar simples aqui. É, vamos falar só, assim, como é que você começou? Aí você fez essa Sim. organização, só para a gente tem poucos, infelizmente agora pouco, mas se a gente precisar, depois a gente até volta e faz uma parte 2. Vamos combinar assim. Mas só para a gente tentar, só para finalizar essa, vamos chamar logo de parte 1. Acho que a gente vai ter que Sim. vamos ficar com 2 podcasts aqui agendados. A parte 2 desse, sobre organização, e a gente vai fazer depois o jornada de volta para casa. Já estamos com esses 2 Sim. compromissos. Mas vamos falar, vamos terminar a nossa Sim. parte, para terminar essa parte 1 e deixar aí todo mundo com um gostinho de quero mais. Aí você organizou, colocou aí no papel, no seu caderninho e começou. Por onde E que você comecei. começou? Fala aí. Então, eu comecei pelos lugares menores. Eu não comecei, eu escrevi, então vamos lá. Eu escrevi 1, 2, 3, 4 para saber quais eram as quantidades, mas eu não comecei pelo número 1. E aí todo dia eu orava ao Senhor e eu ia pedindo uma orientação. Eu comecei pelos banheiros, porque eram gavetas, uma gavetinha, 2, 3 que a gente tem no banheiro, né? Comecei de um lavabo que eu tenho lá embaixo, comecei dos lugares menores, né? Mas eu orava meu amado junto ali com aquele papel, e então eu comecei pelos banheiros. Teve Então, dia, apesar por de você ter exemplo, colocado, você numerou lá se na lista, você enumerei, não seguiu aquela lista, deixou o Senhor não. te O levar Senhor me ali. guiou. Ah, E que eles legal. começam pelos banheiros. Os banheiros são só uma gaveta. Você vai remover, vai Ah, tirar, você vai conseguir terminar naquele mesmo dia. Fiz o primeiro banheiro, fiquei assustada com o tanto de coisa que eu tirei de uma gavetinha. E aí eu também já senti. Eu falei, nossa, é verdade, né? Uma gaveta fez tudo isso. A hora que eu chegar num lugar que tem 10, né? E aí teve dias que eu fiz só um banheiro mesmo, então eu cumpria toda a minha obrigação de manhã, fazia tudo que eu tinha que fazer. Aí eu falava, eu tenho 1 hora antes de começar o almoço, por exemplo. Então eu começava aquela gavetinha do banheiro, eu tirava tudo, acabava ela, voltava e eu conseguia acabar o banheiro em 1 hora. Teve um dia na sequência da semana que eu consegui fazer 2 coisas. Tipo assim, lá embaixo, tenho no andar de baixo, os 2 banheirinhos são pequenos, né? E não é banheiro de uso pessoal, então não tem tanta coisa. Eu tinha marcado 2 lugares diferentes, mas eu concluí eles no mesmo dia, né? E eu não fazia todos os dias. Então vamos lá. Todos os dias eu oro ao Senhor e perguntava: Senhor, hoje nós vamos remover o entulho? Sim, Emily, hoje você tem um tempo. Hoje seu filho não tem provas. Ele sempre me mostrava todo dia. Igual hoje eu fiz a mesma coisa para estar aqui no podcast, precisar tudo. Então ele falava: hoje sim. E aí tinha dias que era hoje não. Mas o que é o mais legal de tudo? O hoje não me fazia perder o foco, porque eu tinha tudo anotado no meu caderno. E quando eu voltava, porque teve uma semana que eu fiquei uma semana inteira sem remover nenhum entulho da minha casa. Mas quando eu voltava, eu olhava e ia novamente, Senhor, agora, por onde nós vamos? Né? Isso começou a ser a prática, né? Na prática é muito bom a gente perguntar tudo ao Senhor, porque a gente quer reter as coisas, então eu usei muito aquele princípio, isso doa, mesma coisa. Coloquei uma caixa de doação, uma caixa que era realmente lixo, coisas estragadas, vencidas, quebradas, que não dava conserto, e o que ia voltar, e o que ia migrar de um cômodo para o outro, né? Então eu fiz os cômodos correlatos, eu fiz banheiros, eu fiz todos.
Muitas coisas foi de um banheiro para o outro, as toalhinhas, este banheiro tem toalha, eu vou levar essa toalha mais bonita para o banheiro da visita lá embaixo, essa toalha combina com meu filho, então eu fui devolvendo que eu guardo as minhas toalhinhas nas gavetinhas dos banheiros. Vocês podem guardar num closet, num armário dentro de um quarto, vocês podem guardar junto, vai depender muito do espaço que cada uma tem. Eu já deixo ali, eu não tenho um outro lugar, não cabe em outro lugar, então eu já deixo ali, né? Tudo que eu tinha, né? E aí eu fui migrando de um lugar para o outro e terminei esse setor de banheiros, né? E aí eu entrei para o setor dos. Deixa eu me lembrar. Aí eu fui para a cozinha, lavanderia, porque eu queria esse setor organizado, que era um setor que eu estava usando muito por conta de cozinhar, voltar a cozinhar em casa, os almoços, jantar, todas as refeições nós fazemos em casa. Então eu queria ter noção do que eu tinha. Para vocês terem ideia, aí eu planejei, então a cozinha eu consegui fazer num dia, a área que eu tenho lá fora eu fiz num outro dia, numa semana que o Senhor me disse que estava tranquila para isso. Quando eu fui para a lavanderia, foi os 3 dias que restaram da semana, então eu não levei um só. Porque esse lugar da minha lavanderia, vocês já entenderam que não era lavanderia, né? Vocês já entenderam que era quartinho de despejo. Que eu tinha de tudo ali, coisas de esporte, bola, brinquedo, ferramenta. Tinha É um o monte quarto de da coisa ali. bagunça, né? A gente até põe esse. É, Eu tô até tentando tirar esse estigma, né? Porque sim, a não gente até, pode a gente até chama isso, né? Quarto da bagunça. Coloca no quarto lá, tipo, não sei onde eu é, vou colocar, onde é que vai? Pá, joga lá no quartinho. é. Eu Esse era hoje, esse para lugar. eu hoje tenho, esse é meu grande problema. Sabe É. aquele lugar que você já, quando eu pensei, quer organizar, mas eu já fico só de pensar. Só de pensar nele, mas você pode deixar ele por último. Eu ainda tenho um outro quarto deste, fora da minha casa, que é um quarto que eu tenho escadas, material de resto de construção. Como é uma casa, a casa demanda vassoura, demanda umas coisas que eu nem sei o que tem lá, para vocês terem ideia. Eu não cheguei nesse lugar ainda. É, Né? Acho que meu amado está me preparando para que chegar bom. nesse lugar. Olha, Kemily, a gente tem pouco tempo para terminar aqui essa nossa parte um. Vou chamar de parte um porque depois eu queria que você Sim, voltasse para a gente completar, né? Acho que ainda tem coisas, mas eu queria primeiro agradecer demais ao nosso amado que nos deu esse tempo juntas aqui, né? Realmente isso para a gente, né? Sendo mulheres, buscando viver o que ele tem para nós, né? Sermos suas noivas e ter esse momento, poder conversar e poder mostrar para todas as meninas que vão ler, né? Que vão ler, não, que vão nos vou ouvir, ouvir. né? Que é possível isso, porque a palavra de Deus diz, né? Deus não é um Deus de desordem, mas é de paz. O que a gente quer é viver nessa paz. A nossa casa arrumada, na verdade, é aquela paz que invade o nosso coração e a nossa mente e vai com certeza nos deixar noivas muito mais bonitas e muito mais cheias de amor para viver Sim, apaixonadamente por ele. É isso que a gente quer no final, né? Então, Kemily, sim, muito obrigada. A gente vai fazer a parte 2 e depois o nosso outro podcast. E para vocês que nos sim. ficaram aqui com a gente, nos ouviram, muito obrigada também. Foi muito bom ter você com a gente, Kemily. Acha, foi um prazer enorme. Estou aqui à disposição para ouvi-las também e poder compartilhar um pouquinho de como está sendo aqui eu e meu amado na organização do lar. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.